Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. E hoje, amados, entramos no segundo dia de exposição do livro do profeta Amós e estaremos meditando nos capítulos de 4 a 6. No capítulo 4, versos 1 e 2, o profeta agora refere-se aos opressores do povo e os chama de vacas de Bazã. As vacas de Bazã eram conhecidas por sua condição elegante e bem alimentada, alimentando-se do pasto mais seleto. O termo descreve a condição próspera de Israel, bem como o seu caráter bestial. Eles eram egoístas e cruéis, pois oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. Maçã era a região leste e nordeste do Mar da Galileia. Era uma área de excelente pasto, famosa pelo seu gado. Parece que as mulheres estão aqui mais à vista, o que explica o fato de que a comparação é com vacas e não com touros. E aqui, então, elas pediram a seus mestres, aos seus maridos, que lhes fornecessem meios para a sua devassidão. Amós não estava condenando a prosperidade em si, mas a forma como essas mulheres e seus maridos tinham obtido sua prosperidade, por meio da opressão, do roubo dos pobres e dos indefesos. Eram mulheres de famílias poderosas que não só estimulavam seus maridos a oprimirem mais, para poderem beber cada vez mais vinho em eventos sociais cada vez mais rebuscados, como também oprimiam elas próprias os pobres e eram cruéis com os necessitados. O registro bíblico é claro quanto ao fato de que as israelitas, pelo menos as da classe mais abastada, podiam participar de todo tipo de atividade econômica por si mesmas, independente de seus maridos, como vemos lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Dada a opressão sistemática contra os pobres de Israel descrita por Amós, não é de se espantar que ele acuse as mulheres das classes altas de participarem dela. No verso 3, nós vamos ver o uso do termo brechas, que simbolizava a completa destruição da cidade e dos lares que o povo tanto prezava. Em uma cidade intacta, a forma comum de entrar e sair dela era pelo portão principal. Todavia, Samaria ficaria em escombros, de uma tal forma que os deportados seriam despachados diretamente pelas brechas nas paredes de suas casas e nas muralhas da cidade. Os versos 4 e 5 do capítulo 4, nós temos uma convocação amargamente sarcástica à adoração. Betel, cidade que ficava na estrada serrana central, dentro da fronteira de Israel com Judá, era a sede do santuário mais importante do sul de Israel. Gilgal se refere a um local no Vale do Jordão em que Israel havia acampado antes e depois da tomada de Jericó. Portanto, Gilgal tinha conexões históricas com a origem da fé e o começo da vida de Israel na terra. Ignorando a vontade de Deus, os israelitas faziam conforme lhes aprazia. Adoravam o banquete que fazia parte dos festivais de sacrifício, mas desprezavam os apelos do Senhor por justiça. Dos versos 6 a 11, nós vemos aí a descrição de 5 calamidades em série que Deus já mandara contra os israelitas para levá-los ao arrependimento. Uma forte característica dessa narrativa é a alegação enfática de Deus de que os israelitas tinham culpa desses desastres terem acontecido com eles. Cada estrofe termina com um trágico estribilho: contudo, não vos convertestes a mim. No verso 6, nós vemos que a primeira calamidade foi a fome. Nós temos a limpeza de dentes e a falta do pão,
que indicava a total falta de alimentos. Nos versos 7 e 8, nós temos a segunda calamidade, que foi a seca. A ausência de chuvas, faltando ainda 3 meses para a colheita, significava que as plantações de cereais estariam totalmente destruídas. No verso 9, temos a terceira calamidade, que foi a praga de gafanhotos na lavoura. No verso 10, a quarta calamidade, que foi a peste e a guerra. A maneira do Egito sugere que Deus estava relembrando ao povo de Israel as 10 pragas que tinha precedido o seu êxodo do Egito. Dentre elas, haviam doenças epidêmicas e outros desastres. A expressão "o fedor dos vossos exércitos" resultava da falta de higiene, da doença e às vezes de cadáveres de pessoas e animais que não podiam ser enterrados com a rapidez necessária. No verso 11 nós temos a quinta calamidade, que foi a destruição das cidades israelitas. A queda de Sodoma e Gomorra virou como se fosse uma balança pela qual se mediram vários desastres posteriores e significava a destruição total, dispensada pelo juízo da mão do próprio Deus. A expressão usada como um tição arrebatado do incêndio se refere a um graveto tirado de uma fogueira, mas com a ponta já em brasa. E aqui fala de um resgate vívido dado por Deus na última hora da maior parte de Israel do destino que ele havia reservado para algumas de suas cidades e territórios. Em outras palavras, tudo e todos deveria ser queimado, mas ele, o Senhor Deus, resgatou a alguns. No verso 12, como Israel não havia se voltado para Deus em meio a essas 5 calamidades, ele teria que se encontrar com o próprio Deus. Agora, encontrar-se com o Deus a quem escarnecera e rejeitara seria um destino bem pior do que Israel poderia imaginar. Em outras palavras, isso era um chamado urgente ao arrependimento. No verso 13 do capítulo 4, Amós fundamentava o direito de Deus de enviar juízo sobre Israel em seu caráter como criador e mantenedor de toda a terra. Uma base ainda mais sólida do que o fato de ter libertado os israelitas do Egito. Deus é soberano sobre toda a terra e, por causa disso, poderia chamar Israel, assim como qualquer outra nação, a prestar contas. No capítulo 5, dos versos 1 a 3, nós temos aí o termo Virgem de Israel, que retrata o lamento sobre a nação, como uma jovem cuja vida foi interrompida antes de ter começado. A terra de Israel foi um presente de Deus. E sendo infiel, Israel teria transformado o presente de Deus em seu local de morte e sepultamento. Essa lamentação prossegue com uma imagem diferente da destruição de Israel. As tropas que Israel mandaria para defender o seu território, ao invés de salvar a nação, os próprios exércitos seriam dizimados e só restariam deles apenas a 10ª parte. Dos versos 4 a 9 do capítulo 5, a mensagem de Deus era: buscai-me e vivei. Não adiantaria buscar a Deus em Betel, Gilgal ou Berseba, pois seriam destruídas ou levadas cativas. A casa de José refere-se nesse texto a toda a nação, que seria destruída se não buscassem a Deus, pois haviam transformado o direito, a justiça, em amargura. Amós usa a expressão alosna, uma planta que tem um sabor amargo e que é usada várias vezes na Bíblia como metáfora para tristeza e amargura. Mas eles deveriam buscar e procurar o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor. A expressão que Amós usa, o Senhor é o seu nome, ressalta a singularidade do Deus de Israel.
Ele não é apenas o Deus de uma nação, ele é o único Deus, o Deus que criou e o Deus que conserva os processos de todo o universo. Obviamente, ele pode fazer valer o seu juízo, a sua vontade, o seu julgamento, mesmo contra os fortes da terra e todas as suas fortalezas. Nos versos 10 a 13 do capítulo 5, o povo era hostil a qualquer um que o repreendesse ou que falasse sinceramente. Os impostos eram recolhidos em espécie, em ouro e prata. Mas os líderes do povo começaram a exigir pagamento do tributo em forma de trigo dos pobres, fazendo-os correrem o risco de morrerem de fome se a colheita não tivesse sido generosa. Entretanto, os ricos e os poderosos tinham recursos para construírem casas de pedra lavradas para si próprios. Deus prometeu então que os ricos não desfrutariam de seus luxos, obtidos à custa do ganha-pão dos pobres e indefesos. Os líderes de Israel não pecavam ocultamente ou escondidos, eles pecavam à luz do dia e constantemente, como se Deus nunca tivesse se revelado a eles, como se eles não conhecessem a Deus, não conhecessem os padrões de justiça e compaixão divinos. E até mesmo aqueles que tinham conhecimentos que poderia significar justiça para os pobres, eles foram intimidados e obrigados a manterem-se em silêncio, sabendo que poderiam sofrer consequências caso se pronunciassem contra os ricos e opressores. Nos versos 14 e 15 do capítulo 5, é como se o profeta interrompesse seu discurso para rogar a Israel que retornasse a Deus, evitando assim o juízo que ele lhe reservara, caso não o fizesse. Se eles aborrecessem o mal e passassem a amar o bem, estabelecessem a sua justiça nas portas da cidade, talvez o Senhor se compadecesse deles. Nos versos 16 a 17, nós vemos que a atitude que Deus pretendia tomar seria passar pelo meio da nação, nas praças, ruas e vinhas. Uma visita de Deus é um acontecimento abominado e lamentado por quem não está pronto para encontrar-se com Ele. Aqui, o passeio de Deus pelo meio da nação não seria para abençoá-la, mas sim para julgá-la. Nos versos 18 a 20 do capítulo 5, Amós declarou que o anseio pelo dia do Senhor era uma esperança inútil e até mesmo digna de pena. O dia que as pessoas aguardavam como de luz e de triunfo seria, isso sim, um tempo de trevas e de ruína para elas. As metáforas do urso e da cobra, elas chamam a atenção para o terror que se segue quando uma pessoa escapa de um perigo terrível e totalmente exausta, mas aliviada por ter escapado, ela se dá conta de outro perigo muito pior e tão próximo, do qual agora ela jamais poderá escapar. Dos versos 21 a 24 do capítulo 5, Deus prometera que se os israelitas o honrassem em sua vida, ele teria prazer, agradar-se-ia e atentaria aos sacrifícios de Israel e ouviria suas palavras. E agora ele afirma que não aceitaria mais os sacrifícios de Israel. Deus estava rejeitando a adoração hipócrita, desonesta e inexpressiva de Israel. E depois de rejeitar essa adoração vazia e rotulá-la como barulhenta e tumultuosa, Deus então invoca o direito como um rio caudaloso e o ribeiro perene da justiça, a base do verdadeiro louvor e adoração ao Senhor.
nos versos de 25 a 27 do capítulo 5, esse verso é uma pergunta retórica, cuja resposta desejada e esperada seria um sim. Israel havia adorado a Deus no deserto, mas, infelizmente, Israel não louvara somente ao Senhor, nem mesmo nos primeiros dias no deserto. Mas, em vez disso, carregaram o tabernáculo de Moloque e Quium, ou, em outras traduções, a tenda de seu rei Sicute e o pedestal de suas imagens, a estrela de seus deuses, que eram divindades pagãs. Israel havia fabricado imagens de deuses estrangeiros para adorá-los. Então, como o povo de Israel insistir em adorar outros deuses, inclusive divindades astrais, Deus o enviaria, o mandaria ao exílio, para terras onde essas divindades pareciam reinar soberanas. Israel seria exilado para além de Damasco, a capital da Síria, em regiões da Assíria e além. No capítulo 6, verso 1, o profeta utiliza-se da palavra Sião para referir-se a Jerusalém, a capital do reino de Judá, o reino do sul. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Na época da profecia de Amós, Israel e Judá tinham desfrutado juntos de quase uma geração de poder militar e prosperidade econômica. Tornou-se normal para os oficiais de Jerusalém e de Samaria considerarem-se como pessoas ilustres, que têm um grande nome. No verso 2, nós vemos que a elite de Israel se gabava de que nenhuma outra nação era maior que a deles. Este orgulho se voltou contra eles, porque assim como Calné, Amat e Gate estavam sujeitas à dominação dos assírios, Israel também seria subjugado por eles. Calné era uma cidade ao norte da Síria. Era a capital de um pequeno reino. Amat também era uma cidade importante da Síria Central. Ficava a norte de Damasco. E Gate era uma das 5 principais cidades filisteias e ficava a sudoeste de Israel. Dos versos 3 a 6 do capítulo 6, a nação de Israel imaginava ser forte demais para que a destruição acontecesse sem demora à nação. E este trecho também descreve a vida extravagante que os ricos levavam, um estilo de vida pago com a riqueza roubada dos pobres. O marfim, citado aqui nesse texto, tinha sido importado por Israel do Sul, desde pelo menos a época de Salomão, provavelmente da misteriosa terra de Ofir, via Sabá. A carne era um luxo para boa parte das famílias do antigo Oriente Médio, sendo consumida apenas em ocasiões especiais. Comer carne diariamente era privilégio exclusivo dos ricos e dos poderosos. As classes abastadas de Israel estavam tão acostumadas com seus privilégios e luxos que não ligavam para a aflição de seus irmãos israelitas, que são retratados aqui como José, e por isso não se incomodavam com a sua ruína. No verso 7 do capítulo 6, o juízo de Deus seria tanto apropriado como irônico. Quem se imaginava líder da nação guiaria sua nação para o exílio, ou seja, eles seriam os primeiros a serem levados cativos. Nos versos 8 e 9 do capítulo 6, as sólidas fortalezas dos palácios representavam tanto a soberba de Jacó, confiando em sua própria força, como a opressão aos fracos, cuja riqueza roubada financiava a construção de tais palácios. Mas Deus,
cuidaria pessoalmente da destruição de Samaria, de seus suntuosos palácios e de seus orgulhosos habitantes. Nos versos 10 e 11, esses versículos ilustram o resultado do juízo de Deus. Quando os parentes chegarem para levar os corpos para serem cremados, eles teriam medo de invocar o nome do Senhor. As pessoas agora teriam medo dos novos desastres que o Senhor poderia infligir-lhes. No verso 12, Amós cita 2 atos, obviamente impossíveis de acontecerem, em áreas do dia a dia com que todos os israelitas estavam familiarizados. Amós espera fazê-los enxergar a impossibilidade moral da perversão da justiça praticada por Israel. Ela era tão absurda e impossível à vista de Deus quanto cavalos subindo em penhascos verticais ou até mesmo bois arando a rocha, pois eles transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em amargura. Os versos 13 e 14 do capítulo 6, o orgulho de Israel por sua força militar seria sua própria ruína, pois o castigo de Deus a Israel seria apropriado ao seu pecado, o orgulho. Os israelitas pensavam ter recuperado tanto Lodebar quanto Carnaim, expandindo assim suas fronteiras, por sua própria força e poder. Então Deus permitiria que eles fossem assediados e derrotados de fronteira a fronteira, de norte a sul. Deus permitiria que Israel fosse derrotado nas batalhas. Assim, eles perceberiam que sua própria força não valia de nada. Meus queridos, quando nós lemos Amós, ficamos assustados com o comportamento de Israel. Eles tinham tudo para ser o povo exemplar, abençoado, a referência para outras nações, os representantes terrenos do Deus vivo. Agora, existe uma diferença muito grande entre Israel e nós, a igreja. Eles serviam a Deus literalmente na carne, como nós dizemos hoje, pois eles não nasciam de novo, não eram guiados e nem tinham o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo não habitava neles. Agora, se nós formos considerar como a igreja tem se saído com todas essas, por assim dizer, vantagens, infelizmente creio que muito mal, porque temos errado da mesma forma. E eu vou citar um ponto aqui entre muitos. Israel cometia atrocidades, tinha uma vida ímpia, mas eles acreditavam que a simples participação nos rituais religiosos os tornava inocentes e puros, prontos para receberem mais bênçãos de seu Deus. Hoje, infelizmente, ouso dizer que a grande maioria dos cristãos age da mesma forma. Não lê assiduamente a Bíblia. Muitos leem, mas não têm prazer, ou não entendem. Oram pouco, ou não oram, ou até mesmo terceirizam a oração, com o famoso pedido: orem por mim. Vão à igreja não para prestarem culto ao Senhor, com o coração grato a Deus, mas porque querem ver os irmãos, afinal, eles são muito legais. Ou até mesmo para cumprirem sua obrigação religiosa, porque senão Deus pode pesar a mão. Ou ainda, para não serem cobrados por sua ausência. E se esquecem que na dispensação que estamos, na dispensação da graça,
Aos olhos de Deus, nossa meta e objetivo deve ser tornarmos servos melhores, mais sujeitos, mais piedosos, mais generosos, mais santos. Resumindo, Deus está muito mais preocupado com quem somos do que com aquilo que fazemos. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.